Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Depois da liberação do presidente Bolsonaro, o senhor e a senhora já compraram o seu 38? A sua 380? Ou um fuzil AR-15? Parece que agora pode também. Ah, não compraram? Eu também não. Mas ontem, no final da tarde, começo da noite, começou aquela história de que um procurador-geral da República disse que um dia entrou no Supremo Tribunal Federal armado para matar um dos ministros do STF. Ele mesmo declarou isso ontem. Vocês lembram? Aquele cabeça branca, o Rodrigo Janot, que inclusive foi um bom procurador da República, na minha modesta opinião. Pois é, foi ele que disse que um dia ficou tão zangado com o ministro Gilmar Mendes, aquele que não gosta de ser chamado a atenção no avião, fica zangado, chama a Polícia Federal para tirar quem reclama dele. Pois é, Rodrigo Janot disse que foi armado um dia numa reunião do Supremo, disse que ia encher a cara do ministro de bala, mas foi iluminado por Deus e não fez isso. Aí existem brasileiros que dizem que não acreditam que foi a mão de Deus, tem brasileiros que acham que essa seria uma violência gratuita, até porque o procurador disse que ele ia matar o ministro e depois se matar. Aí a gente pensa, essa que é a solução para o Brasil, matar, se matar. Os senhores estão achando bonito o que está acontecendo lá em Fortaleza? A bandidagem tocando fogo em ônibus, em caminhões, em táxis, veículos que são o sustento de tantas famílias. Isso já tem uma semana e o governo estava impávido, resolveu pedir ajuda. Eu acho que nessas horas tem que pedir ajuda até para os universitários. Eu ri um pouquinho porque eu pensei que talvez o governo federal devesse pedir ajuda para os universitários. Enfim, não precisamos de violência. É o contrário. É totalmente o contrário. Nós precisamos de paz. Nós precisamos que o PGR e os ministros respeitem a lei e não que se desviem dela, que vão atrás de subterfúgios para dizer, não, a gente estava errado, mas estava certo. Que é mais ou menos isso que eles estão dizendo aí nesse julgamento que está ocorrendo no STF. Então, independente de qual seja a sua crença, vamos fazer uma corrente para iluminar os homens do poder do nosso país. Iluminar o STF, o governo federal, o legislativo, que fica fazendo beicinho, os senadores, porque deram um baculejo num lá e descobriram um monte de bandalheira, mas eles se zangaram. Então vamos mandar muita energia tão positiva que se a energia negativa for forte demais, que se anule. Que fiquem os bons. Por falar em bons, hoje recebemos um homem trabalhador, um homem da política, não de voto, da política por trás, que negocia, que conversa, que resolve, que atua, tanto na instituição que comanda, quanto no partido político no qual milita. Recebemos Laurence Melo, presidente da Agência de Mobilidade Urbana. Presidente, seja bem-vindo. Boa noite, Geraldo. Belíssimas palavras aí com relação ao contexto nacional, ao contexto político pelo qual passamos. Dar boa noite aqui também ao Natanael, ao Felipe e a todos que nos assistem aqui nos analistas.
Muito obrigado. Meninos, falem. Bom, vamos começar. Eu não acredito nessa história do Janot, não. Isso aí é para vender livro, Geraldo. É? Pode ser. Assim, Sarney também disse que uma vez foi numa reunião da Arena, que ia cair de bala, que não sei o que na última hora afrouxou. Vou perguntar para um delegado de origem. Exatamente, vou aproveitar. Vou perguntar para um delegado raiz aqui. Depois nós vamos para o secretário. Você acreditou nessa história do dedo ficou paralisado, aí trocou de mão. O dedo já ficou paralisado, delegado? Não, vamos ver a cena, Geraldo. Tá aqui, né? Ele tá Nunca aqui. ficou, filho. Pega o revólver, né? Tá aqui, o dedo fica paralisado. 2 vezes. Aí toca para a mão esquerda aqui, fica isso numa sala 2 metros. Teve isso? Do Supremo Tribunal Federal, que lá, a última vez que eu me lembro, tinha quase 80 policiais federais que fazem a segurança do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros, porque os ministros são guarnecidos, diferente de todos os brasileiros, né, e de todos os ministros de outros lugares do mundo, né, dos países civilizados, os ministros não precisam de andar na rua, andar de bicicleta, presidente da República, primeiro-ministro, né, anda de ônibus. Mas no Brasil, né, assim, presidente leva facada. Imagine, Geraldo, o Janot com o cabelinho assim, parecido com o do Felipe, tão pacato, né, de entrar com uma pistola. Cara, ele tá mais para Papai Noel do que para mim. Não cola. Quem é que ele foi para vender livro, né, Geraldo? Se eu tivesse lembrado, eu ia subir pra gente mostrar pros nossos amigos aquela do anãozinho que diz, tô chegando aí para te dar porrada. Mas, Laurence, faz sentido? Você que é o delegado raiz ali, você acredita nessa história? É uma situação bem peculiar, né? Eu não me recordo de haver registro, né, de circunstâncias similares na história do Supremo Tribunal Federal. Nós observamos aí que existe histórico com relação a fatos ocorridos dentro do Congresso Nacional, onde por vezes os ânimos eles se exaltam muito mais facilmente, até pela própria discussão e pelo enredo em que um parlamentar ele existe, né, no enredo no qual ele trabalha, que é a política. E a política, ela, por vezes, ela é composta também por um aspecto de passionalidade. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, não, né? O que sempre se exigiu, não apenas enquanto sociedade, mas enquanto legislação, de postura com relação a quem escolhe essa carreira, escolhe esse sacerdócio, seja de membro do Ministério Público, seja de magistrado, né, dentre outras coisas, o equilíbrio. Não apenas o equilíbrio emocional, mas o equilíbrio de valoração e de juízo da valoração que é trazida ao seu conhecimento. E o que realmente chama a nossa atenção porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele naquela circunstância que ele descreve, agora alguns anos depois, né, que ele era o chefe maior, o representante de uma instituição que é hoje alicerce, né, da sociedade brasileira, que é o Ministério Público. E se referia não apenas ao Gilmar Mendes, mas a um dos 11 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que em tese são os salvaguardiões, né, da Constituição Federal, então da Carta Maior, né, como é muito bem referido pelo ministro Marco Aurélio, né. O que nos chama a atenção, Felipe, é exatamente esse desequilíbrio, quando você deixa de entender qual é a sua função, qual é a importância da sua função, qual é o poder das suas palavras, das suas atitudes, porque você é o maior representante, você deveria ser o exemplo, e você esquece tudo isso, se abstrai de toda essa responsabilidade e se comporta como simplesmente um homem. Ele nunca deixou de ser homem, ele nunca deixou de ser cidadão, mas lá ele não estava para exercer, né, de uma forma comum
os direitos que ele tem como cidadão. Lá ele não estava para exercer a passionalidade que é natural e inerente a todo ser humano. Ainda bem que ele conseguiu, né? Mas tu acreditou no relato dele, Laures? Eu não vou aqui entrar numa subjetividade minha e duvidar integralmente da forma como ele descreveu. Né? Isso eu penso que é de menos importância, né? Ele tentar descrever cada ato, toda a cogitação, todos os atos preparatórios e, né, não chegou aí a executar as ações. Mas o simples fato dele se abstrair, como eu disse, de todo o arcabouço jurídico que ele possui, né, de todas as responsabilidades enquanto chefe, né, do Ministério Público, e o Procurador-Geral da República ele assume essa responsabilidade, esse ônus, né, em caráter geral, e acreditar que a resposta para todas as demandas, a resposta para todas as causas que são discutidas diuturnamente no Supremo Tribunal Federal seria igual àquilo que se fazia no tempo do Faroeste. Então, quando um homem que deve defender tudo aquilo que está na Carta Magna, na condição de representante maior do Ministério Público, ele decide esquecer tudo isso e acredita que a resolutividade das problemáticas apresentadas a nível de Supremo Tribunal Federal é simplesmente puxar um gatilho, ele se iguala e se nivela por baixo, ele se iguala e se nivela com todos aqueles que não tiveram, por vezes, a oportunidade de acesso a todo o conhecimento que ele possui. Então fica aqui o nosso repúdio, é lamentável e que tais declarações elas não sirvam de exemplo para a postura de ninguém. Porque, como disse, né, até acredito que ontem, ou antes de ontem, o senador da República, o Everton Rocha, nós precisamos de gente de juízo nos cargos de maior importância da sociedade, do nosso país, do nosso Brasil. Felipe, tu tá doidinho para falar, mas a gente vai ter que ir para o nosso intervalo. Eu tô doidinho para falar, não. Eu não acredito, já, porque assim, eu acho que até a escolha do personagem, né, o Gilmar Mendes aí, né, tá na cara fácil, né? que é uma estratégia ali, cara. Eu não sei não, Natanael. Eu acho que não foi só o Janot. Eu acho que todo o Ministério Público, eu acho que muitos outros poderes já tiveram a mesma vontade. Vamos dar uma paradinha, a gente volta já já. O próprio Joaquim Barbosa teve... Pronto. Vai lá, pode rodar, a gente volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o presidente da MOB, a Agência de Mobilidade Urbana, acho que é esse o nome oficial, Laurence Mello. Você vai manter o assunto, Felipe? Ou vai... Não, o que eu ia te comentar para ajudar é só lembrar o seguinte, a questão ali era pessoal, porque o Gilmar fez um comentário sobre a filha do Janot. Do Janot. E você tem uma filha, Felipe, eu também tenho, Natanael também tem, e a gente não tem que admitir que alguém fale bandalheira da nossa filha mesmo, não. Eu nem uso e meu dedo nessa hora também ficaria... Vai na bisca, rapaz, um cara daquele ali não precisa de arma. Até porque a discussão, como o Laurence falou, né, está entre representantes maiores da nação. A verdade é que o Janot quer exatamente isso. A imprensa toda discutindo ele para ele e está lá no livro que ele está lançando, né? Eu prefiro acreditar assim, né? Não dá para acreditar nessa figura raivosa do Janot, né? Cara, papai não. Mas, Geraldo... É como se fosse eu fazendo ameaças de violência para alguém, né? E eu? Ô, Felipe. Não, tu ainda é lutador de Kung Fu. Esquece isso. Vai, faz uma pergunta boa para a Laurence. Secretário, nossa cidade é uma cidade diferente de muitas capitais. Nós temos uma extensão horizontal, né? E não temos um hábito de metropolização da cidade. E é muito interessante observar, e eu queria que o senhor fizesse uma leitura, porque ao mesmo tempo que o governo Flávio Dino faz uma extensão para juntar todos os municípios, através da litorânea, através da Holandesa, ao mesmo tempo vocês fazem um outro eixo que é o centro. Ou seja, tanto está levando as pessoas para uma ponta da cidade, como está levando para outra, Raposa, São José de Ribamar. Qual a importância de mudar esse aspecto e essa mobilidade para a ilha de São Luís? Então, o Felipe aqui está destacando, Geraldo, 3 ações distintas, né, mas que fazem parte do mesmo governo.
Uma é conduzida pela Secretaria das Cidades, que tem à frente o Rubem Júnior, né, que é o projeto Nosso Centro, buscando uma revitalização segmentada do nosso centro, ou seja, impacto na economia, impacto no turismo, impacto na própria ocupação urbana de modo ordenado, né? Preocupação com a questão de trânsito, né, dentro do nosso centro. Outra é a obra que hoje é a maior obra de infraestrutura dentro da Ilha de São Luís, com esse aspecto principal voltado para a mobilidade urbana, para o transporte público, que é o projeto BRT Litorânea. E o terceiro é conseguir enxergar, né, a Ilha de São Luís, não apenas a ilha, mas os municípios que formam aí a região do Munim e o município de Alcântara, como uma metrópole, né? Daí, né, hoje, a área metropolitana de São Luís, do ponto de vista legal, ela não envolve apenas os 4 municípios da ilha, envolve também a maioria dos municípios da região do Munim e o município de Alcântara. Isso vem sendo conduzido, Felipe, pela agência metropolitana, órgão criado já na gestão do governador Flávio Dino, exatamente para que nós tivéssemos essa concepção sistêmica, né, de todos esses municípios, de como esses municípios poderiam e, deveriam estar trabalhando, né, de uma forma coordenada para que tenhamos um crescimento sustentável da ilha e desses municípios como um todo. Um dos trabalhos que foi feito, por exemplo, Felipe, foi a correta delimitação dos municípios de São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, conduzido aí pela Agência Metropolitana e pelo IMESC. E, depois de 50 anos. Exatamente. Temos que lembrar, levou 50 anos essa discussão. Tudo que o governo Flávio tem que fazer para recuperar, né, o atraso, recuperar o que não foi feito e é cobrado por isso, né? Então existe essa visão sistêmica, essa visão metropolitana, né, que é conduzida em diversos aspectos pela AGEM, inclusive o plano de mobilidade metropolitana, né, no qual nós já participamos de audiência pública referente a esse aspecto, no tocante à questão, né, do desenvolvimento coordenado do nosso transporte. E aí a gente volta aqui, Geraldo, para a questão da obra, né, do BRT Litorânea, que foi o destacado aí na pergunta do Felipe. Ao mesmo tempo que a gente tem ações do governo do estado, né, no projeto Nosso Centro, nós procuramos também verificar uma assistência, né, mais satisfatória para quem reside nos municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, no tocante ao transporte público. E o que a gente está fazendo, Geraldo? A obra, ela tem um montante de investimento de 140 milhões de reais, certo? Envolve 2 lotes. O lote 1, que contempla a Avenida São Geraldo, no Olho d'Água. São Carlos, não é? Perdão, a Avenida São Carlos, no Olho d'Água, viu? Como jornalista É porque a São Geraldo é onde eu morei, aí eu sempre lembro. Muito obrigado, Geraldo. Então contempla a Avenida São Carlos. Não foi Dominado que foi colocado, Geraldo. Que é a Avenida do Sesc. Certo. Contempla o prolongamento de 1.800 metros da Avenida Litorânea e uma requalificação de toda a Avenida Litorânea existente entre a Foz do Rio Pimenta e a Foz do Rio Calhau, ali próximo ao Parquinho, né, nas imediações do Hotel Blue Tree, subindo na direção do trecho da Colares Moreira, que passa em frente ao restaurante Coco Bambu. Esse é o lote 1. E o lote 2, toda a extensão da Avenida dos Holandeses, entre a rotatória do comando da Polícia Militar, seguindo no sentido do Araçagi, até a entrada da praia do Araçagi. Que dá 13 quilômetros, São não é 23 quilômetros. 23, tudo? Isso. Vai dar a volta, né? A volta, né? E o que a gente está fazendo lá? Construindo a infraestrutura necessária para a implementação de um novo modelo de transporte público na ilha de São Luís, que é o BRT, um ônibus de trânsito rápido. Para isso, Geraldo, Natanael, nós vamos construir 2 terminais. Um nas imediações da Igreja do Calhau, outro no bairro Araçagi. E para que esses terminais vão servir? É exatamente para a gente poder disponibilizar linhas alimentadoras, saindo de bairros como Pirâmide, como Parque Jair, como Cidade Verde, em Passo do Lumiar, Miritiba, o próprio bairro da Vila Luizão, já aqui dentro de São Luís, e linhas curtas saindo dos bairros e levando até o terminal do Araçagi. A pessoa vem num modelo de transporte muito mais rápido e eficiente, com faixa exclusiva, e chega até as imediações da Igreja do Calhau.
Lá teremos linhas circulares levando esses passageiros que saíram lá da Pirâmide, lá do Parque Jaí, lá da Cidade Verde, outros bairros de Passo do Lumiar, até qualquer ponto localizado entre o Canto da Fabril, Camboa, Areinha, centro da cidade, passando pela Praça Deodoro, Rio Branco, Beira-Mar, Projeto Reviver, mas também possibilitando acesso ao Renascença São Francisco. Mas Mataria no sistema municipal, Só uma dúvida. então. Não. Vai ser uma tarifa única, Laura? Oi? Uma tarifa única? Vai ser uma tarifa única e contempla também aqui a pergunta do Felipe, Nathanael. O que a gente vai fazer, Geraldo? O sistema vai ser um só. Então, serão criadas linhas alimentadoras específicas para o BRT. Serão Mas do criadas do Estado. Os ônibus das licitações são intermunicipais. Será uma linha intermunicipal Certo. servida por 2 modelos de transporte. O convencional, um ônibus normal com ar-condicionado e um ônibus articulado que vai integrar o BRT. Com o final dessa linha também servido por ônibus com ar-condicionado normais, que são as linhas circulares. Por que a gente está fazendo dessa forma, Felipe? Porque desse modo eu tenho como coordenar o horário em que essas linhas alimentadoras e essas linhas circulares, elas adentrarão, elas chegarão até os terminais. Com isso eu vou perder menos tempo do meu passageiro, do meu usuário, do sistema BRT no terminal de integração. Por quê? Porque essas linhas alimentadoras e essas linhas circulares, elas vão trabalhar para o BRT. Elas vão trabalhar sabendo qual é o horário dos ônibus do BRT, sabendo qual é o horário de pico. E tem uma outra vantagem também. Muita gente aí já criticou dizendo vocês não vão ter passageiros ou essa linha do BRT ela não vai ser operacional do ponto de vista econômico e financeiro. E o porquê de dizerem isso, Geraldo? Porque se eu integrasse simplesmente com o sistema urbano e com o sistema semiurbano, o passageiro ele paga na origem, na hora que ele embarca. Então ele ia pagar na linha alimentadora ou ele ia pagar na linha circular. Na linha circular para voltar para casa e na linha alimentadora para sair da sua casa e ir até o centro da cidade. E nós teríamos uma dificuldade operacional, por mais que existam softwares que facilitem isso com relação ao sistema de integração, eu teria uma dificuldade para ser justo com relação ao impacto operacional e financeiro de quem está rodando na linha circular, de quem fosse rodar no BRT e de quem ia rodar na linha alimentadora. Como é que se resolve isso de uma forma muito simples? Tornando o sistema único, um sistema integrado, em que a pessoa vai pagar uma única passagem e a intenção, Felipe, é exatamente aproximar o valor dessa passagem, a tarifa social, do valor que se pratica, aí sim, no sistema urbano e no sistema semiurbano. E o que é que tem que se destacar também, Felipe? Esse caminho, esse novo corredor de transporte que o governo do Estado do Maranhão vai possibilitar doravante para o cidadão, ele é uma alternativa para esse deslocamento diário de quem mora, vou repetir novamente os bairros, no Parque Jaí, no Miritiba, no Alto Turu. Que caminho que essa pessoa faz hoje? Ela pega um ônibus no sistema semi-urbano, acessa General Arthur Carvalho ou a Avenida Nossa Senhora da Vitória ou a MA-202, que é a Estrada da Maioba. E se direciona para 2 terminais principalmente, o terminal da Coama e o terminal da Coab, Coatrac. Sendo que alguns moradores, por exemplo, do Lima Verde, se deslocam para o terminal do São Cristóvão. Então, ao invés dessa pessoa se deslocar para corredores de trânsito, corredores de transporte, onde já temos uma saturação no que diz respeito à mobilidade urbana, leia-se, MA-201, Estrada de São José de Ribamar, Forquilha, Jerônimo de Albuquerque, Guajajaras, Avenida dos Franceses, Anil, ela vai ter uma nova opção. Para o quê? Para poder economizar o tempo dela e gastar da forma que quiser, para ter mais qualidade de vida, para dormir mais um pouquinho, para estar mais tempo com a família, para ficar menos tempo dentro de ônibus, muitas vezes. Uma outra dúvida. Em pé, perdendo tempo na vida. O BRT, ele vai sem nenhuma parada dos terminais ao terminal, do terminal do Calhau até o terminal do Araçagi, sem parar? Não, nós temos estações, né, do BRT. Dentro do próprio corredor. Exatamente, a aproximadamente 500 e 600 metros. Tá? Qual o caminho que o BRT vai fazer, Nathanael? Ele sai do terminal de integração, ele já recebeu todos os passageiros através das linhas alimentadoras, ele sai sentido Araçagi, Olho d'Água. E ele converge, Felipe, exatamente na Avenida São Carlos, para ter acesso ao prolongamento da Avenida Litorânea, que é outro equipamento público que o governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, vai entregar em curto espaço de tempo. E vem nesse sentido da Litorânea, passando pela litorânea existente, subindo na direção do Coco Bambu.
os passageiros vão ter acesso às linhas circulares e o BRT retorna pela Avenida dos Holandeses, sempre nesse sentido. Então o BRT funciona num sentido binário. Ele vem do Araçagi, converge na Avenida São Carlos, no Olho d'Água, vai pela Avenida Litorânea e retorna com sentido único pela Avenida dos Holandeses. Aí no Araçagi ele tem um alargamento maior que permite tanto ir quanto voltar. Perfeito. Entre a Avenida São Carlos e a entrada da Praia do Araçagi, nós teremos esse alargamento, nós teremos uma faixa dupla de BRT. O que é importante que se diga, Felipe? Não haverá redução da oferta de faixas de tráfego existentes hoje, nem na Avenida dos Holandeses, nem na Avenida Litorânea, para carros, para veículos particulares. Então, eu também vou... Vai aumentar. Vai aumentar. Nós também vamos preservar o fluxo duplo em ambas as avenidas. Aí... Então, o Felipe, que reside ali na região do Alphaville, exemplificativo, Felipe, vem lá do Alphaville, no carro particular dele. Na hora que ele chega na Avenida São Carlos, ele vai ter duas opções. Ou continuar trafegando pela Avenida dos Holandeses, ou convergir na Avenida São Carlos e seguir o caminho dele até o centro da cidade pela Avenida Litorânea. No caminho de volta, ele também terá essas duas opções, tanto vir pela Holandese, quanto vir pela Avenida Litorânea. E outra coisa que é importante que se diga, Natanael, além da infraestrutura necessária para o BRT, que vai ter faixa exclusiva. Só mais uma dúvida, Laura. Claro. Onde passar o BRT, tanto na Litorânea quanto na Holandese, né? E já que tem esse sistema de alimentação dos terminais, ônibus normal ainda vai trafegar nesses dois sistemas? Algumas linhas, sim, vão trafegar. Num primeiro momento, ainda sem faixa exclusiva, mas é algo que nós também já estamos trabalhando, que caso seja necessário, né? E pelo número de linhas que vai ficar após o estudo técnico, que vai apontar isso, caso seja necessário essas linhas também usufruírem da faixa exclusiva do BRT, fora do horário de pico, nada obsta, com um detalhe: a faixa do BRT na Litorânea, ela sempre será no sentido Calhau, Araçagi, e na Litorânea sempre será no sentido Araçagi, Calhau. O que eu ia complementar, Natanael, é que além dessas intervenções para a implementação do BRT a partir da construção da infraestrutura, além dessas intervenções de melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam o transporte público, nós faremos intervenções também, Geraldo, nas rotatórias da Avenida dos Holandeses, acabando com esses gargalos, né, causados pela rotatória, que não suportam mais o fluxo, o volume de tráfego existente hoje em São Luís. Certo. Como é que seria essa solução? Vamos fazer a nossa paradinha, senão vai atravessar tudo. A gente faz mais uma paradinha e volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos Laurence Melo, que é o presidente da Agência Metropolitana, essa que está cuidando da obra da Avenida dos Holandeses, da Litorânea, onde será implantado o BRT. Entre outras coisas. O assunto principal hoje é esse, até porque senão não dá tempo de nada. Natanael, ia perguntar, Laurence, como é que vai ser essa intervenção para melhorar essa questão das rotatórias? Eu li no projeto que são soluções inteligentes. Eu também, eu fico pensando, vamos ver aquele retorno da Polícia Militar. Já tentei de todas as formas encontrar... Você deve estar procurando soluções mirabolantes. Não, mirabolantes não existe. Quais são as soluções inteligentes, Laurence? A principal solução é exatamente isso que o Felipe está pontuando, é a construção de uma trincheira, né, na rotatória do Comando da Polícia Militar. Similar, por exemplo, à trincheira que nós temos ali na Coama, na antiga rotatória da Coama, e ali na Coab, né, na antiga rotatória da Coab, em que quem transita pela Jerônimo de Albuquerque, ele faz um mergulho e continua aí o tráfego sem nenhuma, né, interferência. Não chega a ser um viaduto. Não chega a ser um viaduto. Elevado, que hoje não pode mais falar viaduto, né? Não vai ser um elevado, porque nós vamos manter o nível, né, de profundidade, né, com relação ao nível do mar, que existe hoje na rotatória do Comando da Polícia Militar. E faremos uma trincheira. Na verdade, quem vem pela Holandeses, em ambos os sentidos, ele mergulha para atravessar, né, esse perímetro sem nenhuma interferência. Essa vai ser a principal intervenção a ser executada futuramente dentro do projeto BRT Litorânea. Mas sobre hoje o espaço que é inerente à rotatória propriamente dita, serão
postas à disposição da sociedade diversas soluções para que a gente reduza a possibilidade de interferência e preserve todas as convergências possíveis hoje, né? Só que a gente vai realizar isso conjuntamente com uma outra solução de tráfego que, por exemplo, existe hoje em frente ao São Luís Shopping, que é aquele retorno de canteiro central, em que a pessoa consegue realizar o retorno sem atrapalhar o fluxo de tráfego existente, tanto no sentido que ele está transitando, quanto no sentido contrário. Então, por exemplo, quem vem pela Carlos Cunha, sentido viaduto da Casa do Trabalhador, na direção da avenida, na direção da Ponte Bandeira Tribuzzi. Logo após passar em frente ao Shopping São Luís, ele tem a possibilidade de fazer o retorno, ou para acessar o Shopping São Luís, ou para retornar em direção à Casa do Trabalhador, sem atrapalhar o tráfego que vem no sentido Bandeira Tribuzzi, Casa do Trabalhador. Qual é a solução? Você alarga a caixa, alarga a via e possibilita esse retorno sem prejuízo do fluxo de tráfego e sem redução das faixas de trânsito. Essa solução, Felipe, a gente vai trazer ali para aquele perímetro e é uma solução que vai auxiliar e muito, né, na extinção das rotatórias do jeito que existem hoje. Por exemplo, a primeira etapa do lote 2, ele diz respeito entre o perímetro que sai ali da entrada da Praia do Araçagi até a rotatória da São Luís Rei de França, né, próximo à antiga delegacia de homicídios, próximo à antiga Lusitana do Olho d'Água, que eu ia muito lá. É um inferno diário. Exatamente, eu ia lá comer pastel folhado, Geraldo. Né? Eu parava lá pertinho, quando eu podia tomar Coca-Cola à vontade. Então, ali, qual é a problemática? Principalmente nos horários de pico, né? Você tem engarrafamentos que às vezes vão desde da rotatória da São Luís Rei de França até a rotatória do Caolho, ou da rotatória da São Luís Rei de França, avançando nessa avenida ali nas imediações do restaurante Cheiro Verde. Né? Fica aquela fila de carros, exatamente porque todo mundo precisa parar. E até por dentro ali uma rota alternativa que pouca gente usava, agora ali quando vai na rua ali saindo do lado do posto Lava Jato. Isso, né? Dobra direto, vai por dentro ali. Então, ali, Felipe, com o projeto atual, por exemplo, quem vem da São Luís Rei de França e quer fazer o retorno, voltando pela São Luís Rei de França na direção do Turu, ele vai conseguir fazer essa conversão sem nenhuma interferência. Quem vem na Avenida dos Holandeses, e isso é um conceito desse projeto, devolver velocidade média à Avenida dos Holandeses, evitar que a pessoa fique parando a cada rotatória, fique parando a cada cruzamento. Então, quem vem na Avenida dos Holandeses, em ambos os sentidos, também tem sentido livre. Quem vem da São Luís Rei de França e deseja acessar a Avenida dos Holandeses, sentido rotatória do Caolho, ele vai convergir à direita, essa conversão vai ser livre, ela não se choca com quem vem na Avenida dos Holandeses normal, porque a gente vai criar uma nova faixa de tráfego, né? Você joga aí 100 metros, 150 metros para que a pessoa se adeque ao fluxo de tráfego e 500 metros na frente ela tem a possibilidade de fazer esse retorno, que eu vou chamar aqui de retorno inteligente, similar ao que nós temos em frente ao São Luís Shopping. Para quê? Ela vai rodar um pouquinho a mais, isso é fato, mas ela vai perder muito menos tempo nessa trafegabilidade. Até economiza combustível, Economiza combustível porque ela não para. Então ela vai ter tempo, ela vai ter espaço para fazer essa conversão à direita, na Avenida dos Holandeses, sentido Araçagi, e faz a conversão porque o desejo dela é seguir no sentido da rotatória do Caolho. Então serão soluções nesse aspecto, onde a gente não conseguir, aí nós vamos trabalhar com retorno de quadra, com o mínimo de semaforização possível, para evitar, por exemplo, o que acontece na Avenida Daniel de Latouche, onde você tem uma sequência de semáforos, né? Eu já vi gente na rádio chamando até de árvore de Natal. Por quê? Porque você fez muitos bailes, muitas demandas, né, perpendiculares ao sentido da Daniel de Latouche, e você não consegue temporizar, né, eu não sei se a expressão está correta, os semáforos para criar uma onda verde na Avenida Daniel de Latouche. Aí você anda 200 metros anda mais 150 para de novo. Forma o engarrafamento e aí vira bagunça até que o horário de pico. Aí o sujeito vai se irritando até virar Rodrigo Janot. E aquele retorno da UPA vai permanecer do Araçagi ou vai sair? O retorno da UPA, no projeto novo, a gente tem uma melhoriazinha nele. Qual? Hoje, quem vem no sentido rotatória do Berro para ir para o Araçagi,
convergindo para a UPA, eu já vi isso, né? As ambulâncias fazem uma contramão ali de uns 5, 6 metros. Isso. Então a gente vai alterar um pouquinho o local exato desse retorno, para que quem vem em ambos os sentidos, por exemplo, possa acessar a UPA sem nem precisar ir lá em cima e sem precisar, né, fazer essa barbeiragem. Não Mas não é condeno só ambulância, não. Táxi, não, todo muito, mundo, né? todo mundo, né? Eu não condeno aí o projeto da avenida, o retorno, porque a UPA ela foi construída posteriormente Depois, ao retorno, né? Mas podiam ter mudado. Já podiam ter mudado, né? Vai vir a MOB, precisou vir o governo não adianta a gente e vai ficar mudar. aqui dizendo as coisas. Vai comercial, nós temos Não, que ter- vai acabar o programa, tem 1 minuto. Para acabar já. O programa. Não É dá- um não- passe. Esse rapaz tem que vir para 2 programas. Tem que. É uma coisa. Mas eu já ia sou falar- quase funcionário aqui da Eu ia Goiás. perguntar se existe algum projeto para o Interbairros, que é uma promessa muito antiga, né? Já dessa gestão também de Edivaldo, de Rubem Acho. Júnior. Será que dá um não, acho minuto? que não. Mas fica para uma próxima entrevista, porque é muito interessante entender que nós estamos tratando das vias, mas as pessoas de São Luís, secretário, não conhecem os bairros. A verdade é essa. Não sabem trafegar num bairro por outro. Certo. Só mais Laura, uma pergunta, Laura. Vai estourar, vai estourar. A gente estoura um minutinho. Na litorânea, no prolongamento. É o diretor, Como- dá licença. Hein? Vai falar o quê? Como vai ficar, Hein? né? É ele que a fala, questão viu? dos acessos que descem daquelas antigas ruas ali, do Olho d'Água, ali que tinha acesso à praia direto. Como é que vai ficar isso ali? Porque alteou, né, para nivelar, né? Haverá, assim, não poderemos ter acesso de veículo particular à praia. Isso já existe, né, e por vezes não é seguido pelos nossos condutores. Terá Mas aqueles estacionamentos também? Tipo haverá a litorânea? acessos, né, a partir do muro de contenção, diversos acessos, para que a gente possa aí, frequentar nossas praias de modo muito similar ao que existe na litorânea construída hoje. O que é importante que se diga? Algumas vias do Olho d'Água, né, que não chegavam até a praia, né, eu vou destacar uma aqui, a Cegonhas, que dá acesso à rotatória do Caolho. Esse projeto ele contempla esse novo acesso e entra um pouco nessa tua questão, Felipe, de dar acesso a diversos perímetros do bairro sem necessariamente você estar transitando pelas artérias, pelas avenidas principais. Então nós teremos acesso de diversas avenidas que são hoje perpendiculares entre a Avenida dos Holandeses e a Avenida Litorânea, a partir do prolongamento, e que não tem a completude de sua extensão ligando esses dois eixos, né? Então o projeto ele contempla isso, a gente vai continuar tendo acesso, por exemplo, pela Avenida São Carlos, vai continuar tendo acesso pela Avenida Rio Claro, que é a Avenida da Capelinha do Olho d'Água. A gente vai criar esse novo acesso pela Avenida Cegonhas e tem pelo menos mais 3, né, avenidas que a gente vai possibilitar esse acesso também para aquele perímetro, e eu acredito que vai causar muito efeito positivo com relação à trafegabilidade hoje da própria Avenida dos Holandeses. Só para complementar, a obra o prazo tá tudo certinho, tudo mantido, vai ter a entrega. Agora quero convidar, Laura, você aqui na frente de todo mundo, incluindo o Jean, que você venha aqui no começo de dezembro ou no meio de dezembro, porque olha, é tanta coisa que faltou perguntar aqui, e agradecer pela sua presença. Eu sei que seu tempo Como é que curto. fica a dezembro? Não, nós vamos trazer ele de volta para dezembro- fazer um programa político, porque esse homem sabe tudo do PT. Nós temos que então. discutir o PT municipal. Pois não deu tempo. Muito prazer. Dezembro não, Geraldo, novembro. Novembro? E dezembro assim, a gente vai... Vamos discutir o PT. Vamos comemorar Vamos a vida. encerrar a temporada dos Felipe, vamos analistas. discutir o PT já com informações mais reais, mais Isso. precisas, para a gente estar aí levando ao conhecimento da sociedade sobre o que ficou definido no PED, né, do PT, que são as eleições internas, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Por que eu te digo que a gente vai ter informações mais precisas, Geraldo? Porque vai estar concluído todo o prazo, né, de recursos, e a diretoria... Diretório Nacional. O Diretório Executivo Nacional, Executiva Nacional, já vai ter se manifestado de forma definitiva sobre o próximo, né, presidente do Diretório Municipal. O Honorato está reeleito no voto, tá? E também sobre a Diretoria Executiva Estadual. Perfeito.
Então é isso. Não vai ter. Não vai. Você escapou do bloqueio, compartilha hoje, Laura. Você vai ficar para a próxima. Não iam botar a turma do outro lado do PT? Não dá. Ele dizer assim, vai ficar para a próxima. Agradecer o Felipe, Natanael, Laura, Juninho, Jean, Kleber Popó, Gomes, Kleber Gomes, carnaval. um beijo para você. Segura o tranco lá. E obrigado principalmente ao senhor e à senhora. Inclusive aqueles que não gosto muito dos analistas, porque os analistas são bocudos, mas a gente é bocudo porque a gente acredita na liberdade. E a liberdade aqui é plena. Aqui vem todo mundo que tem alguma coisa a dizer. Alguém que tem alguma coisa a dizer com decência, com respeito, não importa o tipo de pensamento que tenha, de direita, de esquerda, de centro, qualquer um é bem-vindo aqui quando tem o que falar e posições para defender perante a comunidade maranhense. Muito obrigado a todos, um bom final de semana e segunda-feira a gente se vê.